Quando eu comecei com o trabalho da oficina, os primeiros livros que eu escrevi foram Eureka, Ego Game, Fábrica da Realidade e Quatrix. Só que na hora que você fala de criação de realidade e que você vai conversar com as pessoas sobre criação de realidade, o conceito de Deus sempre aparece na conversa, não tem como. Você está falando da criação da realidade, por um lado científico, esbarra no conceito do Big Bang, que é a questão lá da explosão que deu origem à matéria. Se for para o lado científico, quando você estiver falando de criação de realidade, vai passar por esse conceito aí. Se for para o lado religioso, vai chegar na Gênese, Deus, que é a tal do criacionismo versus evolucionismo, uma briga famosíssima entre ateus e crentes. Então, quando eu comecei a falar de criação de realidade de uma forma autocientífica, principalmente nesse livro Fábrica da Realidade, não tinha jeito, né? Só você falar em criação de realidade vai trombar na questão, no conceito de Deus, a ideia de Deus e tal. E eu não queria mexer com isso. É um vespeiro. Eu sentia que eu precisava falar, mas eu não me dedicava a fazer isso. Não vou entrar nesse assunto, Como eu não entro para falar, por exemplo, de espírito, coisas assim. Eu evito. Só que, como no livro fala, é o maior tabu humano. E precisava ser tratado o tema. Inclusive para poder entender a questão da criação da realidade e poder sair do tal do Deus outro, que é o que o livro explica, e trazer o tema da criação da realidade para o Deus eu. Enfim, colocando numa metáfora, era assim: imagina que você está resolvendo uma equação e tem uma parte da equação, se você não resolver, trava, você não vai conseguir resolver toda a equação. E essa parte da equação era o conceito de Deus. Conceito de Deus. Precisava tratar do conceito de Deus. E foi então que eu decidi tratar do conceito de Deus e escrevi o livro Deus da Cara Preta. Quando eu escrevo o livro, ele não tem nome no começo. Eu comecei a escrever o livro para tratar do conceito de Deus. No meio do livro eu percebi que um nome bacana para o livro seria Deus da Cara Preta, porque conforme eu estava escrevendo, passou naquela parte lá do boi da cara preta, e eu falei assim: nossa, o boi da cara preta, o Deus da cara preta. Aí foi quando tive ideia do título do livro. O que o livro procura fazer, e seria excelente, tirar a palavra Deus da brincadeira, porque o grande problema é a palavra Deus. Se a gente trocasse a palavra Deus por Criador, já ajudava demais, porque a palavra Deus, ela cria a ideia de entidade. É por isso que tem essa imagem de que Deus é um velhinho barbudo sentado em cima da nuvem. Quando você fala Deus, você está personificando. É uma coisa que o ser humano faz demais, chama antropoformismo. O ser humano faz isso. Ele coloca tudo nos moldes humanos. Então Deus acaba virando uma pessoa, um ente. Esse velhinho barbudo sentado em cima do nuvem. A simples troca da palavra Deus por Criador já ajuda demais, expande assim o entendimento da questão 1000%. Então, uma das coisas que o livro Deus da Cara Preta faz é trocar a palavra Deus por Criador. A hora que você troca a palavra Deus por Criador, você começa a entender que essa é o motivo do conceito de Deus, da palavra Deus. Deus é o Criador. E aí o livro vai investigar a questão da criação. Vamos tirar a palavra Deus, vamos usar a palavra Criador. Agora vamos pensar na criação de realidade. Se tem a criação de realidade, tem um Criador da realidade. E aí ele faz o caminho do Deus outro, que é quando você
se depara com uma realidade que você está experimentando, e aí na hora que você se depara, mesmo que você não tivesse religião nenhuma, ou seja, não tivesse nenhuma conceituação, na hora que você se depara com uma realidade, você pergunta: quem está criando isso? Inevitavelmente, porque se tem uma criação, tem um criador. Qual é a causa disso que eu estou experimentando? Só que na hora que você faz a pergunta, junto com a pergunta você já está negando que é você, porque você não ia perguntar quem está criando isso se você estivesse consciente que é você que está criando. Então, nesse instante nasce a suposição de um Deus externo, de um criador externo, um criador que não é você, um criador outro, um Deus outro. Agora, é inconcebível você entender que você cria a realidade se você considerar que a realidade é material. Esse que é o grande desafio. Você está experimentando uma realidade e você concebe essa realidade como sendo uma coisa material. E por você conceber como sendo uma coisa material, não é você que cria a matéria. Então você não é o criador dessa realidade. Como que eu posso ser criador dessa realidade se essa realidade é material e eu nunca consegui materializar nem uma banana? Nunca consegui nem fazer gelo eu consigo. Como que eu vou materializar essa realidade que está aqui, que eu estou experimentando? E aí, para você conseguir compreender que é você que está criando essa realidade, você precisa compreender o materialismo, a mentalidade materialista. Você precisa compreender que a realidade não é material. E a partir do momento que você consegue compreender que a realidade não é material, que ela é simplesmente uma experiência, aí você conseguir considerar e conceber que você é o criador dessa realidade. Então, o livro Deus da Cara Preta começa lá em cima, desconstruindo o conceito de Deus, tirando essa entidade da palavra Deus, trazendo de volta ela para o que de fato é, que é esse verbo criar, essa criação, esse criador. E depois explica que é você. E como você vai falar, não pode ser eu porque eu não criei a matéria, aí termina explicando, pode porque a matéria não é matéria.